Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um Liftcast. E hoje, vocês não têm ideia, gente, o nosso Liftcast está incrível, porque eu estou com duas mulheres incríveis. Uma alegria imensa tê-las aqui. Tive a oportunidade de conhecê-las na pós de neurociência, então, assim, o assunto hoje vai ser topíssimo. Fiquem ligados. Estou aqui com a Thaís Guedes, especialista em liderança e cultura organizacional. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. E estou aqui com a Carmen Carvalho também, especialista em liderança e inteligência emocional. E as duas com conhecimento gigante em neurociência, que traz aí muito esclarecimento, na verdade, sobre mitos, sobre o que é verdade, o que não é, e como a neurociência ela pode nos ajudar e muito quando nós falamos em comportamento humano, quando nós falamos em cultura organizacional, quando nós falamos em liderança, porque ela traz aí uma visão muito vasta sobre o ser humano. E é sobre tudo isso e um pouquinho mais que nós vamos conversar com vocês hoje. Sejam bem-vindas, Thaís e Carmen. Muito obrigada. E hoje eu gostaria que nós focássemos bastante aí para absorver esse conhecimento imenso que vocês têm, principalmente na área de neurociência, justamente como que a neurociência pode contribuir principalmente com as organizações, com as empresas, quando a gente fala em comportamento humano, quando nós falamos em engajamento de equipe, quando nós falamos em mudança de cultura, em mudanças em planejamento estratégico, enfim, tudo que diz respeito às organizações, porque organizações são feitas de pessoas. E eu gosto muito do Simon Sinek, na frase que ele fala, né? 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. E se nós não entendermos de pessoas, nós não entendemos de negócio. E é sobre isso que eu quero abordar com vocês nesse nosso bate-papo hoje. E, Thaís, vamos começar ali contigo, então, falando um pouquinho sobre a importância da cultura. O que é cultura organizacional? Como se cria uma cultura forte? O que a neurociência traz sobre cultura também? Esse tema é maravilhoso. Eu sou super suspeita, né, Keila, para falar sobre o assunto, porque eu vejo que as empresas que realmente entendem a sua cultura, que é um processo de autoconhecimento que acaba sendo coletivo, né, Carmen? As empresas acabam sendo mais fortes nesse sentido, de reconhecer as suas fortalezas e os seus desafios. Essa palavra cultura organizacional parece um termo mais técnico, né? Mas tem a ver com padrão de crenças, valores, comportamentos que são praticados ali pela coletividade. Esse é o jeito mais chique de falar, né? Mas a gente pode simplificar também e entender a cultura como o jeitão de ser da Sim. empresa. E cada empresa, mesmo que seja do mesmo ramo de atividade, tem a sua mentalidade coletiva, tem os seus valores, tem os seus comportamentos que são muito inerentes. E normalmente começa ali com os fundadores, isso vai sendo passado de geração em geração. E muitas vezes essa essência precisa ser revitalizada, porque esse foi o fator crítico de sucesso que deu muito certo até esse momento da empresa. E a neurociência pode nos ajudar a entender o que motiva as pessoas ali dentro. Quais são os fatores motivacionais? Porque a cultura é a cola que une as pessoas. Sim. E se muitas vezes não há esse entendimento, pode acontecer de uma empresa desejar uma mudança, mas as pessoas serem resistentes porque aquela essência está sendo ali modificada. Então, é muito importante que tenha metodologia, ferramentas para conhecer de uma forma mais estruturada o que realmente está unindo as pessoas ali dentro. E toda empresa tem a sua cultura. Por mais que não haja gestão ali, e eu vejo algumas pessoas falando assim, a gente precisa implantar a cultura, ou a gente precisa definir a cultura. Na verdade, ela já existe, né? Porque a gente só não descobre, não é que não descobre, na verdade, no fundo até sabe, mas às vezes fica com um pouco de receio de colocar à mesa e ser realista, né? Vamos dizer assim, a nossa cultura é assim porque eu sou assim. A cultura tem muito a ver com o dono, não tem?
Totalmente. Começa ali, né, com o Sim. dono, com os fundadores. E quando quem fundou ou quem está direcionando a empresa, que pode ser que já tenha ocorrido uma transição, Uhum. é preciso ter muito claro o que realmente vai direcionar essa cultura. Sim. E a sua pergunta foi muito boa, Keila, para a gente falar de culturas fortes, né? Porque uma Sim. empresa que não faz gestão da cultura, ela existe, mas pode ser que ela esteja muito enfraquecida. Uhum. Então, entender ali realmente quais são os valores, o que deve ser praticado, o que aceitamos, o que repudiamos, deixando isso muito claro para as pessoas, para os colaboradores e clientes, nós vamos atrair as pessoas certas. Com Isso fortalece certeza. a cultura. Agora, quando não tem nada definido sobre isso, por mais que ela exista, mas não tem Não alguém ter clareza, direcionando, né? exato, falando que é importante ali Sim. dentro, pode ser que ao longo do tempo essa cultura vai se enfraquecendo, se dissolvendo e ali vai perdendo sentido. Por que a gente está aqui? O que nos une? O Uhum. que nos faz fortes? Então é muito importante esse trabalho metodológico mesmo para se fortalecer a cultura. Eu gosto muito às vezes quando faço treinamento, faço uma pergunta com relação até para os líderes fazerem, os donos, né? Perguntar para o colaborador, você sabe por que que a nossa empresa existe? Porque Exatamente. muitas vezes nem o dono sabe exatamente por que a sua empresa existe. É óbvio que uma empresa existe para gerar lucro, para, né, a gente brinca até a última linha do balanço azul, né, lá do DRE, muito bonitinho, muito azul. Mas eu acredito que não é só por isso que uma empresa existe. Existe para servir, para cumprir uma missão. E essa missão só é cumprida se as pessoas estiverem alinhadas, se as pessoas estiverem fortalecidas, se as pessoas tiverem um pouquinho de autoconhecimento para entender o que estão fazendo ali, tendo clareza por que aquela empresa existe. E aí nós entramos também um pouquinho nesse universo interno, né, Carmen, quando a gente fala Exatamente. de emoções, inteligência emocional, muitas vezes as pessoas banalizaram no sentido de é mito, ou é aquela coisa mística, falar de emoção, falar de sentimento, e muito pelo contrário. Então, acho que isso me encantou muito na neurociência, porque traz um pouco de um respaldo que muitas vezes as pessoas buscam para não entrar num lado muito místico da coisa, mas que você nos trouxe assim também com uma grandeza maravilhosa na nossa formação, né? Como que a inteligência emocional é fundamental, inclusive para se criar uma cultura forte, né, dentro das organizações. Exatamente. A inteligência emocional é uma paixão antiga, né? E compreender que a emoção, ela envolve o nosso biofuncionamento, é o Sim. funcionamento da vida, são os códigos hormonais, químicos que Uhum. movem a vida para um caminho de engajamento, de saúde, de realização, ou o inverso, Sim. né? De adoecimento, de frustração, de antagonismo com tudo que nos cerca. Então, todo esse código biológico que existe para que a nossa vida tenha condição de sobreviver, Uhum. ele precisa ser compreendido por nós, porque a grande verdade é que nós temos adoecido muito, né, Thaís? A questão da saúde mental é um ponto crucial Sim, dentro das com organizações. certeza. E a inteligência emocional ela vem para nos ajudar a encontrar caminhos. Não existem verdades absolutas e caminhos que servem como uma receita de bolo, Sim, porque cada um de nós funciona de de uma um forma. jeito, né? E compreender quais são as experiências que levam alguém a uma prática de positividade, de um olhar otimista, de um olhar engajador, é muito importante, porque isso sim fortalece a cultura, diminui a rotatividade, traz o que nós hoje buscamos, né? Que é a liderança longeva e sustentável. Sim, Então, com nós não certeza. queremos, as organizações, elas não querem mais aquele líder que está aqui,
que manda, que bate Exatamente. metas incríveis esse mês, mas que daqui 6 meses adoeceu toda a sua equipe. Sim, Então, esses são os caminhos que a neurociência tem nos auxiliado a descobrir, né? De que forma nós podemos ter performance, ter um alto desempenho, mas fazer isso de modo sustentável, em que o bem-estar seja a peça fundamental desse tabuleiro. sim. Esse é o caminho. E a gente às vezes ouve líderes, ainda ouvimos líderes com essa mentalidade de, nossa, precisamos bater meta, mas você não entende, você está falando de inteligência emocional, você não sabe que eu tenho um monte de meta para cumprir, se eu não cumprir essa meta, eu vou ser demitido. E aí coloca aquela pilha na equipe e muitas vezes traz esse adoecimento mesmo, como você falou. Sim. E quando a gente fala hoje em saúde mental, o que pode ser feito dentro de uma organização, Carmen, para que o próprio líder, de repente, trabalhe de uma forma diferente com a sua equipe, fortalecendo ali, lógico, a cultura, mas trazendo esse bem-estar emocional, vamos dizer assim, essa leveza um pouquinho para dentro do negócio e, consequentemente, uma saúde mental para os seus colaboradores, né? Então, a gente conversava sobre isso essa manhã, né? Eu apresentava para a Thais alguns dados que vieram aí da Universidade de Cambridge, de Stanford. Recentemente, eu estive no Mind Summit, inclusive com o professor Martin Seligman. E a palavra de honra é autocompaixão. Nossa, olha só que forte, hein? Então, é incrível, Até me né? arrepiei. A gente Eu arrepia, né? arrepio. Olha como é Nós forte. caminharmos com a ciência a um ponto de que as principais universidades trazem para nós dados cientificamente comprovados de que a compaixão é o caminho da cura de uma liderança Isso, sustentável. isso é Agora, forte. como praticar a autocompaixão? Essa era a próxima pergunta. Essa é a grande Essa é questão, né? o Então, desafio. eu só sou capaz de praticar a autocompaixão se eu tiver um olhar compassivo, em Comigo. primeiro lugar, comigo. Sim. Então, aquela famosa história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Nós partimos de uma concepção de liderança em que as conexões humanas não eram um fator determinante. Sim. E quando nós pensamos na importância dos relacionamentos positivos, e algo que também a universidade mais celebrada aí em suas pesquisas, né? Quando nós vemos a Universidade de Harvard comprovar que a longevidade, a saúde e o bem-estar acontecem para aqueles que mantêm conexões positivas ao longo da vida. E vemos o suporte sobre saúde mental vindo da autocompaixão, nós entendemos que o caminho para a saúde, para a longevidade das empresas e também das lideranças e dos colaboradores é esse caminho de procurar construir conexões saudáveis nas relações humanas dentro da empresa. É impossível que nós continuemos sob esse foco de uma autocracia absoluta em que há um desconsiderar do humano que Sim. passa conosco 8, 10, 12 horas no Por dia. dia, Nós exatamente. convivemos mais com os nossos colegas de trabalho do que com a família, nossa né? própria família. Com certeza. Então, a autocompaixão, ela nasce desse olhar que me conecta aos meus valores, aos meus princípios, ao que é sagrado para mim. E a partir desse momento de entender o que é prioridade, o que é sagrado para mim, eu passo a ter compassividade com o outro. E Brené Brown nos ensina que a compassividade só nasce quando a gente reconhece que a gente também é vulnerável.
Adoro os livros e materiais dela. Não É é? isso mesmo. Então ela diz: como que eu posso aprender sobre empatia? Primeiro acessando a sua própria vulnerabilidade. Entendendo as De nossas outra fraquezas, forma, né? você não é Exato. capaz de desenvolver essa compassividade, né? E tudo isso voltamos para onde? Para a cultura da organização. Se Exatamente. eu sou o líder, o sócio, o gestor que consegue trabalhar essa autocompaixão, essa vulnerabilidade, tendo a coragem, porque eu falo que para se olhar é preciso coragem. Sim. Porque o que a gente encontra aqui dentro não são somente flores, né? Quando a gente fala em vulnerabilidade, é Exatamente. mostrar o nosso lado sombra um pouquinho, que existe em todos nós, né? Mas se o líder começa a desenvolver esse olhar, começa a trabalhar com ele mesmo, e eu falo porque é um processo que eu venho desenvolvendo há muitos anos, quando eu percebi que esse era o caminho, que eu só iria gerenciar alguém, eu iria liderar alguém se eu conseguisse entender um pouquinho e fazer isso comigo, a gente percebeu o quanto que isso foi mudando a nossa empresa e fortalecendo a nossa cultura. Porque aí entra essa questão essa mudança que nós falamos hoje, né, dentro das organizações. As empresas não eram focadas no ser humano, então era uma cultura totalmente diferente. Exato. E como mudar, como transformar essa cultura e que tipo de cultura criar, Thaís, para que se fortaleça ali esse olhar para o ser humano? Esse é um ponto muito importante, identificar o que não está correto, né? Sim. E realmente os modelos de gestão que foram dando muito certo ao longo dos anos era por meio do medo, da ameaça, de provocar situações em que as pessoas tivessem que trabalhar ali única e exclusivamente pelo salário. E as pesquisas, ao mesmo tempo, vinham evoluindo nesse sentido. Olha, isso não vai dar certo. Vai chegar um tempo que, mesmo oferecendo um excelente salário, mesmo oferecendo plano de carreira e tendo estabilidade, as pessoas não vão querer ficar. Né? Isso mesmo. É um movimento da grande resignação que já estava ali mapeado pela ciência, começou ali nos Estados Unidos, foi para a Europa, para a China, Estados Unidos, e agora, aliás, o Brasil, né, já estava nessa linha do tempo. Então, esse movimento mostra na prática o quê? Uma certa revolta. Não está legal, tchau, estou indo embora, jogando acabou, né? meu crachá pela janela, e mesmo sem ter algo em vista. Sim. Algumas empresas estão olhando para isso e falando, não, são as gerações, é o mercado. No meu tempo não era assim. A geração do mimimi. Você tocou no ponto crucial, que eu ia Isso. falar justamente sobre isso, como que vocês veem essa questão justamente da geração? Tudo é culpa da geração mimimi. De onde vem E essa é um olhar geração? para fora, né? Sim. Assim, no sentido de que a gente está vendo esses problemas acontecerem e a falta de autoconhecimento, de mostrar a própria vulnerabilidade como empresa, né? Do que está acontecendo aqui internamente que não está legal, por que não estamos conseguindo engajar, apesar dos fatores extrínsecos, né? Que são os salários, a carreira e tudo mais. Por que as gerações que estão vindo, por que não estamos conseguindo engajar? E aí atribui-se uma culpa a esses fatores externos, né? E o que, na verdade, a gente precisa ter a coragem de olhar é o que não está legal aqui internamente. Por que as pessoas não estão com vontade de ficar, apesar de ter recompensa financeira? E é um processo doloroso, porque qualquer tipo de mudança não é algo simples de ser olhado. E eu vejo as novas gerações chegando como uma excelente oportunidade para as empresas investirem na causa raiz, que é a cultura, uma cultura que atrai, uma cultura que tem propósito, que tem valores muito claros, para que também a gente, à medida que se posiciona, atrair as pessoas que vão se identificar com isso. Com certeza. Não vai atrair todo mundo, né, Keila? Não. A gente sabe. Tenho certeza que a gente atrai. Então, eu vejo isso como uma oportunidade em relação às gerações que estão buscando um propósito muito claro, que têm vontade de se engajar em grandes causas. E isso não tem nada a ver, por exemplo, a gente fala, a empresa, então, vai ser filantrópica nesse sentido. Não, a gente vai continuar falando de resultado, de crescimento, de metas, mas não de qualquer maneira. Exato. Com sentido, com engajamento, com motivação. E pessoas felizes, gente, são pessoas produtivas. Sem dúvida.
O Exatamente. caminho do medo, da ameaça, do adoecimento é a pior forma de fazer gestão. O máximo que a gente vai conseguir é ter pessoas ali desmotivadas. O efeito, né, Carmen, do adoecimento é terrível. A gente tem aí já pesquisas confirmando que muitas vezes as pessoas vão levar mais de 100 dias para se recuperar, dependendo do diagnóstico, né, psicológico. Então, não é algo simples. Então, olhar para isso, saúde mental, bem-estar, promover a motivação e engajamento, especialmente das novas gerações, é um olhar de produtividade, porque os efeitos subjetivos, né, do adoecimento são terríveis. E muitas empresas ainda estão com dificuldade de mensurar nesse sentido. Mas o efeito vai para os números. E olha, interessante você falando, né, essa questão das novas gerações, porque é justamente isso. A gente percebe que essa nova geração, ela não tem um apego tão grande com relação a somente coisas materiais. Como você falou, elas não procuram apenas salário. Então, se a gente olhar de uma forma diferente para tudo isso, de repente, olha o ensinamento que essa geração está trazendo para nós, no sentido de, olha cá, vem aqui, pessoas, vamos olhar de uma forma diferente para o mundo, para a humanidade, para o nosso propósito de vida mesmo. É só acumular, 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 ou a gente não pode acumular, mas dentro de um equilíbrio, com a inteligência, desfrutar, né, desfrutar daquilo que a gente acumulou. E isso, de repente, também entra, Carmen, me corrija se eu estiver errada, no sentido de mudança de padrão emocional. Porque nós, quando eu falo nós, na minha geração, é ali dos 40 mais e 50 menos, tá? 40 eu mais já tô 50 mais. Não para, né, viu? Os 40 mais, 50 menos, né? Mas nós viemos com um padrão emocional. O que são esses padrões emocionais? Né? Tudo aquilo que a gente viveu, as experiências, como nós fomos moldados ao longo da nossa existência para chegar onde nós chegamos, pensando da maneira com que nós pensamos. E mudar esse padrão emocional é fácil? Não mesmo. Não, né? E como também não é fácil, é um desafio. Mas é possível. Isso, mas como nós podemos... Porque quando a gente fala em mudança de cultura, que é enxergar o ser humano de uma forma diferente, é incluir essa nova geração com esse olhar diferente, eu preciso mudar o quê? Um padrão. Sim. Um padrão emocional, um padrão de comportamento. E como nós podemos mudar esses padrões e levar isso para quem é líder e está nos ouvindo, porque tudo que a gente está falando subentende-se que a mudança parte né, dali do líder, de quem está ali quem criou o negócio, quem fundou, enfim, os gestores. E como a gente pode fazer essa mudança, Carmen? Tanto de padrão emocional como comportamental. Então, nós estamos falando aqui de mudança de mentalidade. Sim. Né? Esses padrões, eles constituem... Eu estava brincando com a Thaís que eu tenho preguiça dessa coisa do organizacional, querer colocar tudo em inglês. Né? Mas vamos lá, do mindset. Do mindset. Tão fácil falar mentalidade. Isso, tão mais fácil, né? Afinal de contas, é a nossa língua. Exato. Então, a nossa mentalidade ela é constituída de cultura e de história. Eu sou pedagoga de formação. Que legal. Né? E tem um grande estudioso da educação, de nome Vygotsky, que ele diz assim: o sujeito constitui e se constitui na história e na cultura. Significa que, quando a gente nasce, a gente traz, além do enxoval que é preparado com muito zelo pela família, a gente traz um enxoval de história e de cultura. Então, manga com leite não pode, porque faz mal, o boi da cara preta, o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Menino, quando eu estiver falando com você, não olha para mim, olha para baixo. Isso significa hierarquia. O Isso elogio, é né, Carmen? cultura. Fez mais do que obrigação. Exatamente. Elogiar para quê? Exatamente. Não faz nada da vida, só estuda. Só estuda. Então, isso é importante da gente entender. Hoje, a neurociência já comprova para nós
que um dos principais elementos de mudança de mentalidade é o nosso índice de positividade. Então, o professor Cesar Chamini, no livro Inteligência Positiva, que é um livro que a gente deixa aí como indicação para pensar sabotadores, crenças que vêm para nos levar para a nossa sombra, para o nosso espaço de vulnerabilidades. Então, o Cesar Chamini ele vai nos colocar diante de um índice de 75%. É alto, é desafiador. Então, nós precisamos chegar a um índice de 75% de positividade, ou seja, de otimismo, que inclusive é um pilar fundamental na resiliência, visão otimista de futuro. Sim. O otimismo ele é trabalhado em casos de depressões profundas, em que eu não posso entrar, por exemplo, com uma emoção da gratidão. Como dizer para alguém que está em sofrimento profundo que ele tem que ter gratidão pela vida? Coisa. Gratidão pelo quê? Eu tenho um chefe que diz que eu sou incompetente. Eu tenho um cônjuge que me abandonou. O olhar está todo focado na dor. Então, e se você se imaginar curado, se imaginar na sua melhor versão, quem você seria? Olha só que essa é uma forma poderosa de nós trabalharmos o nosso aumento de positividade. E depois disso, ele vai nos dizer, e a neurociência vai comprovar, que todas as vezes que eu decresço nas emoções positivas, eu me afasto do desempenho, do orgulho de mim mesmo, da satisfação. Todas as vezes que eu elevo meu índice de emoção positiva, eu me aproximo da satisfação, do meu melhor funcionamento. Quando a gente pensa nisso e a gente pensa no mundo atual, nós nunca tivemos tantas gerações diferentes ao mesmo tempo dentro de uma organização. Exatamente. Isso tem um impacto grande. Tem. Porque a minha geração, que é dos 50 mais, e aqueles que são 60 mais, 70 mais, que estão com profundo e total vigor dentro das organizações, eles ainda têm uma visão muito bélica do mundo do trabalho. Eu brinco com os meus alunos que, às vezes, eu acho que eles estão descrevendo um campo de guerra, né? Que é aquela coisa assim, tem que ter sangue nos olhos, eu fui lá dar meu sangue, porque eu matei um tigre por dia. Eu falo, isso mesmo. Nossa, você está falando do seu trabalho? É, porque é uma guerra. Eu digo, aí a gente quer que os nossos filhos ou netos que ouviram a gente descrever o mundo do trabalho como algo altamente doloroso, destruidor da nossa vida, desejar ardentemente vir para esse mundo. Aí o pai chega acabado em casa e o filho pergunta, o que foi, pai? Da onde você está vindo? Do inferno. Da guerra. Né? E aí a gente quer mesmo. que o menino com 16 anos tenha um planejamento de vida para 30, 40... Gente, 16 anos, nosso córtex frontal nem amadureceu ainda. O que é a vida toda para uma criança de 16, 18 anos? Vida toda é, no máximo, ali 10, 15 anos. Eles não conseguem construir uma vida toda de 40, 50 anos. Então, compreender todos esses elementos nos auxilia a entender que o desempenho está, volto a dizer, nas conexões positivas. Aqueles que são mais velhos vão ensinar sobre a expertise do negócio. Sim. Os que são mais jovens vão ensinar sobre uma nova mentalidade, sobre a essência do trabalho, que é o trabalho não é a vida, ele é só uma parte da vida.
mas junto do trabalho eu também quero viver bem com meu cônjuge, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero ir na reunião da escolinha do meu filho, eu quero acompanhar o meu pai, que é idoso, no tratamento que ele está fazendo. Então, como é que a gente consegue? Porque nós estamos falando de valores, Sim, que é a essência da cultura. com certeza. Então, nós estamos precisando sair do julgamento e caminhar para um olhar de conexão e não de desconexão. E você trouxe algo que, para mim, também é muito importante, quando você falou dos pais, de como falar sobre o trabalho com os filhos. Exatamente. Então, assim, eu falo, a nova geração que está vindo, tem com uma outra mentalidade, mas, ao mesmo tempo, nós estamos criando essa geração. Elas estão vindo da onde? De dentro dos nossos lares. Exatamente. Então, eu acho que esse ponto que você tocou, né, como os pais falam sobre o trabalho para os filhos, para mim é algo assim crucial. E eu nunca esqueço uma vez uma amiga que na época também foi minha terapeuta, logo que eu ganhei minhas filhas, porque a gente sente vem um sentimento de culpa, né? Aí olha para a mãe, né? Minha mãe fala, poxa, minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim. E aí hoje eu deixo minhas filhas em casa chorando e vou para o trabalho. E ela sempre me falava, Keila, lembra sempre que os seus filhos crescem, elas vão crescer. E lembre de outra coisa, quando você estiver saindo, como você vai falar sobre o trabalho para elas? Você vai para onde? Fala que você vai para o lugar que vai te fazer feliz, que vai te fazer bem. Se você estiver, de repente, numa viagem, faz uma chamada de vídeo, mostra onde você está, para gerar essa conexão, mesmo que você não esteja ali 100% presente. E isso surtiu um efeito muito grande nas minhas filhas. Sim. Porque quando eu saio, elas falam, mãe, vai se divertir, eu sei que você vai fazer o que você ama. E eu vejo o brilhinho nos olhos dela, no sentido de que... E hoje elas querem começar a vir para dentro do negócio. Eu falo, mãe, agora nas férias a gente quer começar a ir para a empresa, começar a entender. Então, assim, sempre a gente foi procurando justamente fazer isso, mostrar que trabalho é algo também gostoso, que é uma forma de nós nos desenvolvermos, que a gente faz aquilo que a gente gosta, mas também nem sempre a gente faz mais o que é preciso, nem tudo que a gente faz é o que gosta, mas precisa ser feito, e dependendo do olhar que a gente faz, a gente remete aquilo, fica mais leve. E hoje eu percebo a diferença nelas quando se fala em trabalho. Então, eu acredito muito nessa questão de que nós somos os exemplos. O líder é o exemplo, começando dentro da sua casa. Exatamente. E aí a gente vai para dentro das organizações. Aí a gente constrói uma cultura, de repente, mais forte, mais voltada para o ser humano. E fazer essa transformação cultural, Thaís, por onde que é a gente vai falar um pouquinho que tudo começa pelo líder, né? Mas existe um processo para fazer essa mudança, não existe? Sim, e esse passo de reconhecer quem é o responsável, quem precisa patrocinar essa mudança. E a palavra é líder, né? Porque se a gente acaba delegando, né, a responsabilidade de uma transformação, por exemplo, empresas que têm uma área de gestão de pessoas, então essa é a responsabilidade do RH, ou essa responsabilidade, vamos imaginar, vamos contratar uma consultoria para resolver isso, é responsabilidade da consultoria? Não. A responsabilidade é da liderança. Por que isso, né? Não é perseguição, não. De maneira nenhuma, mas com muita empatia, com muito amor. Sim. Mas é importante dizer que quem toma decisão tem que tomar decisão baseado nos valores, naquilo que é essencial. Do que adianta a gente definir, por exemplo, um valor de respeito, se na prática o que acontece é uma falta de respeito. Por exemplo, vou desligar a pessoa no primeiro erro que ela cometeu. Sim. Eu dou um feedback como líder, na frente das pessoas, na frente dos colegas.
Então, o primeiro passo é a liderança tomar consciência do seu papel, seja fortalecer ou transformar a cultura, é tudo uma coisa só, Sim. líder e cultura. Até me lembrei de uma frase do pai da cultura organizacional, Edgar Schein, que ele fala que cultura e liderança são dois lados de uma única moeda. Não dá para entender uma ou outra como se fossem coisas isoladas, diferentes. Sim. Então, é uma única moeda. E quando o líder toma consciência do seu papel, fala, opa, antes de cobrar as pessoas, antes de definir processo, primeiro eu preciso me conhecer, entender o que é essencial para mim como líder, porque não adianta a gente fazer uma definição super estruturada de cultura se a liderança não vai dar suporte nisso, não vai dar continuidade. Aquilo não vai ser praticado no dia a dia, né? Coloca na placa. Sim, bem bonita. Pronto, transformamos a nossa cultura, definimos o nosso propósito, nossos valores, somos uma outra empresa, né? Eu fico brincando, gente. Termina com essas placas. É que tira todas as placas. Incinera isso. Quando a gente entra nesse lugar, tem aquela placa linda e aí, de repente, você está observando ali na empresa como as pessoas se tratam, como não tem nada a ver com a placa. Nada. E às vezes até escrito assim, temos o foco do cliente. Aí o cliente pede alguma coisa, não, mas esse não é o procedimento, não vamos poder te atender nesse prazo. Então, assim, é um objeto de crítica mesmo. Sim. E é claro que, após a liderança ter reconhecido o seu papel, é importante a gente investir em metodologia. Sim. O primeiro passo, além desse passo de se conhecer como líder, como organização, é investir no diagnóstico, fazer um mapeamento muito claro dos valores, do que é praticado, do que é desejado, que cultura nós temos. E a gente tem ferramentas hoje para trazer essa nomenclatura. Sim. Porque é um desafio. O processo de autoconhecimento não é algo simples, não é fácil, né, não. Carmen? Não é simples. Na verdade, dura uma emoção, vida. É isso, exatamente. Para um valor, para um ponto forte que nós temos. É um processo. Após ter feito um diagnóstico, a gente realmente vai precisar de um plano e a liderança precisa executar esse plano. E pode contar também com um papel muito importante que toda empresa tem, mas a gente precisa identificar, que são os embaixadores, os líderes informais, as pessoas que já vestem a camisa do negócio. Essas pessoas precisam estar juntas ali, unidas com a liderança, para estar em diversas frentes. Onde o líder não chega, o embaixador está lá, o guardião, aquela pessoa que realmente faz parte do negócio. Agora, se a gente também... Sua pergunta é boa, né, Keila? Se deixar a hora, eu vou. Mas é isso aí. Um ponto que também a gente precisa falar, para não romantizar muito o assunto, é que a gente vai ter pessoas resistentes. Sim, com certeza. Nós teremos ali pessoas que vão estar contra a cultura. E é claro, né, Carmen, que não dá para a gente sair demitindo todo mundo que está contra num primeiro momento. Eu até brinco que a gente precisa, assim, converter todas as almas. Você acredita que essa é uma frase que a gente usa aqui? Mesmo? Que a gente fala, nossa, convertemos muitas almas já. Gente. Resgatar todo Estamos mundo. Conectados, então. É um resgate. É um resgate, porque não é intencional. Às vezes a pessoa está contra, ela acredita que tem razão, mas é importante mostrar a direção. A partir de agora, a gente tem essa direção, a gente tem essa visão, a gente quer chegar lá e queremos que todos estejam juntos nisso. Mas se realmente, ao longo do processo, e a gente tem métricas aí para isso, para entender mais de forma clara a mudança, né? Mas ao longo do processo temos pessoas que estão verdadeiramente sabotando uma transformação, aí sim, um desligamento uma atitude é mais a drástica, última né? etapa, né, desse processo. Mas pode ser que aconteça, né? Para a gente também não romantizar, né, cara? E eu brinco que nessa hora é a libertação dele e da gente. Exatamente. Né? Porque ele não está feliz também. Se ele não está conectado, é porque ele não está bem ali. Exatamente. Né? Não é o espaço dele, exatamente. Né? Assim como para a empresa também não é o tempo adequado. Isso mesmo. Não significa que lá na frente a gente até não se reencontre. Nós tivemos muitos casos assim, não Carmen. A maturidade, ela chega para todos nós, ou pelo menos para quase todos. Para a maioria. Vamos pensar assim. E nós podemos nos reencontrar ali na frente.
Mas o processo de salvar almas é também de libertar almas. Nem sempre a salvação é da maneira com que nós acreditamos que seja para aquela pessoa, de acordo com os padrões emocionais que aquela pessoa tem, né? E quando você trouxe ali acho que é um ponto bem importante, eu acredito, no sentido de que quando alguém não está alinhado, né, depende com a cultura, ali no início do processo, se aquela pessoa não está, muitas vezes, bem ou não está aderindo, por que ela não está aderindo? Algo realmente tem nela, algum padrão, algo que ela traz, por que de repente não está se conectando com aquilo? Porque vem lá de trás, não é a tua empresa, não é a minha empresa. É uma questão pessoal. Então, quando nós começamos a olhar para aquele ser humano, como diz Carl Jung, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, quando aprendemos que o líder tem a capacidade e o poder de tocar almas e de contribuir com essa transformação, a gente pode resgatar essas almas, no sentido de que, olha, de repente, uma ajuda, algo que foi trabalhado naquele lado pessoal da pessoa, faz ela despertar para aquilo e se conectar com os valores, com aquela mudança naquele momento. Mas também, como existe a outra moeda, o outro lado da moeda, onde a pessoa realmente, às vezes, não quer. E quando ela não quer, o que a gente faz? Liberta e respeita. Porque uma hora ela vai ser, de repente, tocada pela necessidade de uma mudança, de algo diferente. E nós tivemos muitos casos já assim, de pessoas irem e voltarem. Sim. Voltarem, se conectarem novamente e se transformarem em grandes colaboradores, que aderiram à cultura, né? Enfim. Mas, de novo, nós partimos do princípio do auto, né? Exatamente. Autoconhecimento, automotivação e a própria... o que é a inteligência emocional? O que é ser inteligente emocionalmente? Eu acho que é nós conseguirmos... a gente ser capaz de olhar para as nossas emoções com clareza, com aceitação, né, Carmen? É esse olhar diferente para aquilo que está aqui dentro, né? Eu gosto de dizer que é a gente se colocar diante da vida. Se apresenta para a vida, né? Porque quando a gente se apresenta para a vida flui por nós, a vida flui conosco e a vida flui por meio de nós. Com certeza. E não se vive sozinho. Então, a inteligência emocional envolve eu, o outro e o meio, numa abordagem colaborativa, né? Esses dias, um líder me procurou e disse para mim assim: Carmen, estou cansado. Não quero mais fazer reunião com a minha equipe, estou de saco cheio, não quero mais ensinar. Tem gente velha, cai nos dentes, tem que repetir a mesma coisa. Não quero mais, não quero ensinar. Eu olhei, fiquei olhando para ele. Aí eu disse para ele: você já sabe a resposta, não sabe? Aí ele riu e falou assim: você vai falar que eu tenho que largar a liderança, né? Eu falei: não vou afirmar isso, mas eu vou te perguntar: esse é um espaço que ainda te cabe? Isso mesmo. Nesse momento da sua vida, esse espaço ainda te cabe? Ou será que os outros espaços estão te ocupando tanto que a liderança, nesse momento, não cabe para você? Então, se abre para a vida, seja honesto com você e com os outros, né? Porque a gente consegue, com um mínimo de desenvolvimento, ter pelo menos uma ideia daquilo que tem fluído bem e daquilo que tem nos incomodado. Vai fluir bem todos os dias? Falar que eu tenho um índice maravilhoso de positividade, né, de 80%, eu tenho sempre. Mesmo em momentos muito ruins da minha vida, eu tenho um índice de positividade muito alto, mas eu tenho um talento que se chama positivo. Então, é muito mais fácil para mim. Eu sou extrovertida. Ponto para mim de novo. Sim. Eu sou sentimento. Aí, bem, eu arrebentei o placar. Ou seja, o meu funcionamento mental, ele contribui comigo nesse sentido. Com certeza. Para o outro, que é racional demais,
que é mais introvertido, que não tem talento positivo. A positividade é um grande desafio. Sem dúvida. Então, a gente não pode partir de um pressuposto que todas as pessoas funcionam da mesma forma. Né? Com certeza. O mapa não é o território. Sim. Então, eu Isso posso mesmo. ter ali um mapeamento total do meu liderado. Eu sei o tipo comportamental dele, eu sei o temperamento, eu sei as forças, eu sei os talentos, eu sei a personalidade, e daí? Mas você sabe quem o outro é? Ou você só tem rótulos desse Verdade. outro? Então, não adianta que eu apenas saiba os meus nomes. Né? Sim. É preciso que eu entenda como é o meu funcionamento diante dessas minhas características. E o papel principal do líder é desenvolver seu liderado. Eu digo sempre, para com essa ideia de que seu principal papel é bater meta. Perfeito. Seu cérebro nem entende isso, porque bater meta é consequência. Concordo E o nosso 100%. cérebro, ele só funciona do simples para o complexo. Do outro jeito, não funciona. Bater meta é algo complexo. Ele não vai entender. O que é simples? É simples fazer o meu papel, treinando a minha equipe, capacitando, desenvolvendo. E, como consequência disso, nós vamos ter um nível de performance muito maior. Será a nossa recompensa ao sistema dopaminérgico aí. Exatamente. Né? Então, existe um alinhamento de circuitarias cognitivas, emocionais, que vão atuar também para que nós possamos chegar a um desempenho brilhante. Mas é preciso que comece em eu me conhecer, eu reconhecer a minha fragilidade e eu reconhecer a minha potência. Porque quando eu atuo dentro do alto, dentro da singularidade, dentro da primeira pessoa, eu me abro para a terceira pessoa. Perfeito. Eu me abro para o plural. E eu compartilho 100%, porque até mostrando a minha vulnerabilidade um pouquinho, eu não sou eu sou uma pessoa mais introspectiva. Então, eu não tenho talento. As pessoas às vezes me olham de fora, nossa, Keila, você é tão tranquila, tão positiva, né? Mas é o que a gente falou antes, ninguém vê os bastidores, né? Os esforços. Os esforços diários. Então, hoje, eu consigo já ter autoconsciência daquilo que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso fazer, de repente, muito mais do que você para me manter ali mais positiva, otimista. Sim. Então, o que eu preciso fazer para que eu me mantenha assim? Exatamente. Aí eu começo a me descobrir. Olha, eu preciso ler, de repente, algo positivo todos os dias. Eu preciso ouvir algo que vai me fortalecer. Hoje eu olho para uma situação que aparentemente é negativa. Eu já penso, o que essa situação quer me mostrar de positivo? Então, são exercícios que eu aprendi a fazer comigo e que foram dando certo, porque eu fui entrando nesse processo de autoconhecimento e primeira coisa de aceitação. Exatamente. Porque o ser humano, a maioria de nós, não quer aceitar esses lados meio obscuros, né? Ou a nossa sombra, que é totalmente real. Real. E né? Todos temos. Exatamente. Quando eu me descrevo aqui, parece que eu sou perfeita, né? Ao contrário, eu sou desfocada. Eu sou altamente dispersa, eu sou procrastinadora. Se eu puder ficar só na relação, eu vou ficar. E não vou sentar para o trabalho duro. Ou seja, todos nós temos aspectos altamente produtivos e positivos, mas temos muitos pontos de melhoria. E o autoconhecimento, ele traz isso. Aí eu brinco com os meus alunos assim, autoconsciência é só o primeiro passo, mas não adianta nada saber e não agir. Né? E para a atitude. gente tem que ir para a execução também. Como que eu faço para sentar e focar e entregar o que eu preciso? Essa é uma grande dificuldade minha.
Eu vou construindo, assim como você, métodos, né, Exato. A Thaís? gente vai buscando Metodologias. Eu preciso de quê? Eu preciso de silêncio. Eu preciso ir para uma sala em que eu não tenha tanta gente chamando a minha atenção. Eu sou Eu, desse às jeito, vezes, Ellen. digo assim, por favor, não me interrompa. Deixa eu focar Deixa aqui. eu focar. Né? Tire o celular de perto de mim. Sim. Porque quando eu pego, eu fico vendo. Agora o Instagram só me mostra coisa de TDAH. Né? Aí eu Nossa, me fico vendo identifico. ali, eu digo assim, ô gente, eu acho que eu sou esse negócio mesmo. Pega um negócio, pega o celular e fica 2 horas. Vai ao banheiro escovar o dente, aí para e fica. Eu falei, gente, sou eu. Agora, o que eu faço para sair sair disso, disso. né? Essa é a grande questão. Essa é a pergunta. E para a gente ir quase aí finalizando, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite e a gente tem que trabalhar amanhã ainda, né? E com relação à própria neurociência, eu queria pedir um pouquinho para cada uma, ali nesse lado da própria cultura organizacional, que a gente falou muito sobre a mudança começa pelo líder, depois tem método. O que a neurociência hoje nos traz? E até para as pessoas que estiverem nos ouvindo um pouquinho, o que é a neurociência? Porque eu tinha uma concepção um pouco diferente, depois que eu fui, lógico, estudar e me inteirar do que era, e fui estudar mais, fazer os cursos, enfim, eu entendi que sim, tem o lado da medicina, porque eu achava que neurocientista tinha que ser médico, né? E não é. Então, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho com relação a como que a neurociência pode nos auxiliar, inclusive no nosso dia a dia, em todos esses processos que nós trouxemos aqui de mudança, sim, tanto na parte da cultura organizacional, quanto na questão da inteligência emocional. Como que a neurociência pode ser a nossa aliada nesse processo? Eu vejo assim que informação é tudo, né? Uma pessoa Sim. que acessa um nível de conhecimento como a neurociência vai conseguindo encontrar uma série de explicações de algumas coisas que funcionam e algumas coisas que não funcionam numa empresa. Então, por exemplo, a gente está falando muito de mudança, né? Sim. Um mito que a gente vê em relação à neurociência no mercado, né? Que qualquer mudança vai acontecer, por exemplo, se a gente praticar 21 dias seguidos. Nossa, isso eu já ouvi Imagine tanto. um plano de cultura para 21 dias. Não, gente, eu já estaria trilionária. Eu falo, moço, tem 54 anos que eu pratico isso, você está dizendo que em 21 dias? Não. Seria Que muito milagre fácil, que é esse, né? E aí eu vejo algumas pessoas frustradas Sim. olhando para uma questão como essa, nossa, então se a pessoa fizer exatamente essa receitinha aqui, vai dar Vai tudo resolver certo. Isso tudo. não está aplicando na minha empresa, na minha vida, não estou conseguindo. Então, gera uma frustração muito grande. Eu vejo que a neurociência vem contribuindo em diversas áreas, especialmente no contexto das organizações, trazendo fundamentações científicas sobre o que realmente funciona e o que não funciona. Né? E a gente falou muito aqui, por exemplo, sobre caminhos que alguns gestores foram buscando para buscar seus resultados. Por exemplo, provocar medo nas pessoas, se não fizer vai ser mandado embora. A neurociência já confirmou que essa é a pior forma de fazer gestão. Diante do medo, substâncias são liberadas no nosso cérebro, como cortisol, coloca ali no estado de alerta profundo. E o máximo que a pessoa vai fazer é o quê? Se proteger. Então, imagine se o próprio líder é a ameaça. Sim. A pessoa vai buscar, né, evitar essa relação, vai evitar ali compartilhar seus desafios. Então, tem uma série de conteúdos, metodologias e estratégias que a gente poderia falar mais sobre o assunto, mas eu vejo que se a gente pudesse resumir, acessar esse tipo de informação. Tem muita coisa aí que a gente vê na internet, Keila, que eu vejo que é um grande desserviço. Que é melhor se a pessoa ficasse calada. Não falasse nada. Contribuiria bem mais, né? Exato. Então, hoje, né, todo mundo tem acesso à informação, mas a gente precisa ter esse senso crítico. Isso é comprovado cientificamente? Sim. Isso realmente funciona com as pessoas? Porque trazer uma série de formas, receitas prontas que as pessoas tentam aplicar e só saem mais frustradas, eu vejo que é um grande
problema. Sim. Né? A gente não está ajudando as pessoas, pelo contrário, é como se a gente estivesse engarrafando a consciência ali das pessoas. Exatamente. Isso é muito sério, a gente é ser humano, né? Então, transformação não pode ser feita de qualquer maneira. A gente precisa de métodos, e métodos que são comprovados. E a neurociência tem uma série de estratégias para isso. Para isso, né? E na inteligência emocional, Carmen? Então, Aí o assunto, aí o buraco assunto é rende, fundo, né? rende Buraco também. negro aqui. A neurociência é esse estudo científico do nosso cérebro e de como ele, em seus circuitos, contribuem com a vida, de modo geral. Sim, E como é que os estímulos intrínsecos e extrínsecos geram ali mecanismos elétricos e químicos que vão se transformar em comportamentos. Então, nós estamos falando de um estudo do funcionamento da própria vida. sim. Né? E um dos grandes mitos que existem aí, que envolve a inteligência emocional, é aquela história do cérebro trino ou triuno, né? Uhum. Que haveria ali o reptiliano, o mamífero e o neocórtex. Sim. Isso é uma teoria do Paul MacLean da década de 70, que, aliás, trouxe uma contribuição gigantesca para a história do próprio estudo do cérebro. Mas hoje nós sabemos que esse sistema de baixo, né, que a gente chama de atenção e fuga, ele não é reptiliano porque ele não existe só para o instinto. Mas que o sistema emocional, se ele não for cuidado para que ele faça as pazes e caminhe junto com o córtex, que é ali o sistema da análise, da estratégia, de uma reflexão sobre ato e consequência, sobre uma periodicidade longa. Se a gente não entender que a emoção ela caminha ao lado da razão, nós não saímos da faixa do instinto animalesco. Sim. Que é essa ideia mesmo da sobrevivência. Então, vem um estímulo, ele aguça em mim o medo ou a ira, né? A raiva, e eu entro no instinto de sobrevivência. Ou vem um estímulo, eu entro no sequestro emocional e não consigo mais acessar minha razão. Por muitos anos, né, eu sou da época que existia um álbum de colagem que chamava Amar É, que eram 2 cabeçudinhos, assim, 2 bonequinhos, e aí tinha sempre Amar É, aí tinha uma frasezinha. E aí a ideia, eu adorava, por sinal, a ideia era que ou nós éramos emocionais ou nós éramos racionais. Exatamente. Então havia uma fragmentação, não dava para ser os dois. E hoje a gente já entende, e por isso chama-se inteligência, ou seja, é cognitivo, então é o pensar sobre a emoção. Olha só. Então, se eu permito que a emoção ela venha e todo estímulo me gere um comportamento instintivo, eu não vou evoluir. E qual é o grande BO? É que a gente não pode educar a emoção. Esse é o desafio maior. Porque a emoção, ela existe para garantir a nossa sobrevivência. Então, qual é o caminho? Identificar estímulos que são, para mim, positivos e negativos. Entender que a emoção vem, vai me dar dor de barriga, vai me dar palpitação, vai me dar sudorese, vai me dar vontade de voar no outro e morder a jugular dele. Eu vou respirar, isso é regulação. Sim. Eu vou respirar, eu vou pedir 5 minutinhos de licença da reunião e vou ao banheiro, lavar meu rosto. Não toma café nessa hora, não. Tá. Né? Lavo meu rosto, eu vou buscar acalmar.
para que eu volte a acessar o cognitivo. E aí sim o meu comportamento será um encontro genuíno e assertivo de uma emoção com um comportamento pensado. Caso contrário, eu vou continuar sendo aquela pessoa desregulada. Ou seja, o autocontrole não agiu a favor de uma construção que seja assertiva, que seja positiva e construtiva. A gente vai sofrer? Vai. A gente vai passar muita raiva na vida? Vai também. Mas à medida que a gente entende como a gente funciona, eu preciso entender que, por exemplo, eu detesto grito. Grito é uma coisa que me desregula muito. E eu não gosto de grito de nada. Não é gritar comigo. Eu tenho uma filhinha do coração de 8 anos e ela está na fase de gostar de uns youtubers que falam alto demais. E, do nada, você está conversando e tal, sai Maria Cecília berrando. Aquilo me sobe um vulcão, assim. Aí eu digo para ela, Maria, deixa a mamãe te falar. O grito me irrita muito. Vamos fazer um combinado? Quando você precisar muito gritar, você vai gritar longe. Ou você vai me avisar antes. Eu me preparo. Porque eu me preparo para não brigar com você. Porque o que me dá vontade na hora é dar um grito maior que o seu, mandando você fazer silêncio. Mas eu estarei errada, porque é sua liberdade. Só que dá para gritar um pouquinho mais baixo? Quando eu ensino isso para uma criança de 8 anos, eu estou dizendo para ela que está tudo bem ela também se sentir incomodada com algumas coisas na vida. E que é natural. E que é natural o desconforto, mas que a gente pode comunicar isso ao outro. De uma forma assertiva. De uma forma assertiva. Sem ofender. A isso nós chamamos de inteligência emocional. Desafio para a vida toda e, se existirem outras vidas, para as próximas também. Para umas quantas. E faz total sentido. E para a gente ir finalizando, eu fiz uma palestra ontem em São Paulo e falei justamente sobre uma dor, algo que me incomodou de um líder. Quando você falou agora no gritar, eu me lembrei. Isso foi algo que me marcou e eu acredito que me ajudou a me modelar também na pessoa que eu me transformei hoje. E nessa busca constante por uma liderança mais humana, mais assertiva, foi no meu primeiro emprego, onde eu estava numa sala gigante lá, com 30, 40 pessoas trabalhando. Havia uma arena no meio daquela sala. Eu brinco que era uma arena, era um cercadinho com um ser lá dentro que se dizia líder, mas era o chefão. E ele chamava as pessoas, né, lá para dentro da arena para ele dar o showzinho dele diário ali, de humilhação, de grito, E eu não aguentei ficar muito tempo naquela empresa, porque eu pensava, falei, caramba, os valores, aí entra os nossos valores. Eu era super jovem, mas a educação que eu recebi, né, os valores que tinha dentro de casa, eu lembrava, falei, gente, mas meu pai me ensinou a não gritar, né, a ter o respeito pelo outro. E será que isso não se replica dentro das empresas? E não aguentei ficar muito naquele lugar. E quando eu saí, me formei, comecei a estudar, voltei para a nossa empresa, comecei a liderar, comecei a entender que realmente jamais aquele seria o caminho. Então, vamos dizer assim, aquela aula que eu tive, como eu falo, tudo que vem para o bem, me mostrou exatamente como não fazer algo. E a maneira com que a gente comunica as coisas às outras pessoas, existem várias. E a comunicação com respeito, com assertividade, com certeza vai criar uma cultura muito sólida, uma cultura muito forte, uma cultura onde vai haver conexão com as pessoas, e a gente vai fazer um bom uso da inteligência emocional para que a gente possa ajudar a transformar essas pessoas ao nosso redor. Então, eu sou suspeita porque eu acredito nessa linha, nesse pensamento há muitos anos, e quando a gente vê em comprovações científicas acontecerem, eu falei, cara, que legal, é uma validação, claro, na verdade, dentro daquilo que a gente vem desenvolvendo. Exatamente. E aí, é o caminho, não tem outro. Né? Me corrijam também se eu estiver errado, mas eu não vejo outro caminho, senão tudo aquilo que a gente falou aqui hoje.
dentro das empresas, inclusive para ter o sucesso que todos Claro. almejam, né? Claro. Então, você comentou sobre a questão da consequência, né? Então, tudo é consequência. Então, o lucro também é consequência de muitas coisas que vêm antes e de tudo que a gente falou aqui hoje. Então, para a gente poder ir encerrando, eu gostaria que vocês deixassem aí um recado final para quem está nos ouvindo, um pouquinho sobre cultura, sobre inteligência emocional, sobre a neurociência, enfim, um recadinho final para os nossos ouvintes. Assim, a gente fala tanto sobre resultado e realmente nenhuma empresa faz fotossíntese. Antes fosse. Temos que falar de resultado, sim, mas não é de qualquer maneira. Sim. Nós temos formas de conseguir esse resultado de forma sustentável, preservando o bem-estar psicológico. E uma pessoa que é feliz no seu trabalho, ela vai produzir mais. Então, o caminho é exatamente esse, investir nas pessoas. Isso não é custo de maneira nenhuma. Com certeza. É investimento. Eu gosto muito de um autor, um grande especialista em cultura organizacional, que se chama Richard Barrett. Ele fala muito sobre esse processo, né? Se eu quero transformar uma organização, são as pessoas que precisam ser transformadas. Mas não é uma transformação pelo medo e pela ameaça. Um caminho com segurança psicológica, preservando a essência de cada um, mas encontrando exatamente aquilo que une as pessoas, que são os valores. A gente vai encontrar força, resiliência, vai doer, mas vai ser suportável. Com certeza. Para que a transformação seja sustentável. E por que transformação é tão importante? A gente está vivendo uma revolução digital, inteligência artificial, grandes transformações no cenário do mundo do trabalho, e as organizações que tiverem esse olhar não para fora, mas para dentro. O que nós temos de recursos internos, né? As formas de lidar com essas transformações são as empresas que vão se sustentar no futuro. Então, gestão da cultura organizacional se tornou a grande estratégia. Não é mais só o planejamento estratégico. Sim. E esse processo está aí acessível, né, para todas as empresas e gerando mais bem-estar psicológico. Eu acredito muito que o trabalho pode ser uma fonte de bem-estar. Ele não precisa ser uma fonte de adoecimento. De forma alguma. Então, trabalho é vida, né, é vida. A gente ama isso. É vida, com certeza. É vida. E é fonte de realização. Né? Sim. Realização dos nossos sonhos, realização dos sonhos dos nossos pares, e é por meio do trabalho, né? O Márcio Fernandes, do livro Felicidade dá lucro, eu gosto muito de uma fala dele, né? Ele diz assim, quando ele ainda era presidente da Electro, ele dizia assim: eu não invisto 1% do meu dinheiro para retenção de talentos na minha empresa. Não admito. Nem 1% do meu dinheiro vai para reter talentos. Mas eu dou a minha vida para construir uma empresa que as pessoas desejem ficar. Isso é profundo, né? Isso me arrepia. Isso é profundo. Porque é isso, né? Eu quero construir um espaço em que as pessoas se sintam acolhidas, mas que se sintam comprometidas. E uma das coisas que me perguntam muito, né, para a gente terminar, mas ser esse líder humano não me faz o bonzinho? Eu não vou perder a mão? Eu ouço muito isso né? também, Carmen. Essa é uma pergunta Perfeita recorrente. Sua fala, exato. E a ideia não é ser bonzinho, é ser humano, é ser compassivo, é ser assertivo. No mundo do trabalho, as cobranças, elas fazem parte dos processos. Sim. E a gente só cobra de quem a gente acredita que pode dar mais. Exatamente. Não é? Então, acho que a mudança de mentalidade, ela vem até nessa perspectiva. Olha, quando eu te dou um feedback corretivo, ou quando eu aponto uma melhoria para você,
Eu não estou desmerecendo o seu trabalho. Ao Pelo contrário, contrário, eu estou exatamente. dizendo que eu vejo que o seu potencial pode te elevar. É muito maior, né? Mas nós fazemos isso do jeito errado, porque a nossa comunicação ainda é muito truculenta. Nós ainda esquecemos que a confiança é a pedra sagrada do crescimento sustentável. Com certeza. Então, conversas transparentes. O nosso cérebro emocional, ele precisa do pertencimento. E o pertencimento não vem de uma perspectiva de liberdade total. Sim. Porque quando eu libero o outro para fazer se ele quiser, quando ele quiser, eu estou dizendo para ele, eu não me importo com você e não me importo com o seu resultado. E isso gera não pertencimento. Perfeito. Então, que as nossas emoções estejam alinhadas para a construção de uma ideia de conexões verdadeiramente positivas, em que nós possamos nos olhar por perspectivas apreciativas e não apenas por aqueles rótulos, né? Que nos foram em que o colocados, feedback corretivo é tudo que eu tenho para entregar. No que eu sou fraca, eu vou ser fraca a vida inteira. Então, eu só tenho que cuidar para isso não estar em prejuízo. Sim. Mas aquilo que eu sou forte, isso me leva para a excelência. Não é o meu ponto fraco. Então, aprender a olhar para o outro sobre a perspectiva da potência e não da deficiência. Esse é o nosso grande chamado. Maravilha. Incrível. Poderíamos ficar mais umas horas, dias, meses falando que o assunto não iria terminar, né? Mas eu gostaria de agradecer imensamente vocês por terem aceito o convite, por estarem aqui na nossa cidade, uma missão especial conosco, na verdade. E o convite que eu quero deixar para as pessoas, dentro de tudo que você falou, Thaís, de tudo que você falou, Carmen, é que as pessoas voltem para casa, o líder volte para casa. O que é voltar para casa? É ir para dentro, é o alto. Então, a gente adora viajar pelo mundo, é gostoso conhecer coisas diferentes, mas o lugar mais especial que existe, que eu tenho certeza que a maioria se sente confortável em estar, é na sua casa. Então, a partir do momento que nós voltamos para casa, voltamos aqui para dentro, esse é o primeiro passo que eu acredito que o líder precisa dar. Com certeza, o líder vai conseguir construir a cultura forte, sólida, utilizando, descobrindo as suas potências através da inteligência emocional e, com certeza, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu acredito que estamos aqui para inspirar, para transformar vidas. E liderança, para mim, não é cargo. Liderança, para mim, é missão de vida, missão de transformação. E eu agradeço por vocês terem ajudado e contribuído, na verdade, para que a gente acredito que vamos transformar, de alguma forma, plantar algumas sementinhas, né, na vida de muitas pessoas que vão nos assistir e nos ouvir. Então, gratidão mais uma vez, Thaís, Carmen, pelo tempo e pelo conhecimento de vocês no nosso podcast. E agradecendo a vocês que vão nos ouvir, vão nos assistir e que esse conhecimento possa levar um pouquinho de transformação na vida de vocês. Então, até o próximo Liftcast. Obrigada.